Olá, queridos estudantes. Então, estamos aqui gravando esse vídeo com dois objetivos. O primeiro deles é orientar vocês para a atividade programada do nosso São João. E o segundo objetivo é fazer um experimento, ter uma primeira experiência na produção de vídeo, que é uma coisa que a gente pretende repetir aqui na nossa universidade. Então, vamos começar aqui a orientação para a atividade programada. Na aula passada, a gente começou a estudar geometria sona. Isso? Começamos a fazer algumas construções com papel quadriculado e todo mundo saiu muito bem. Então, vamos andar mais um pouquinho na geometria sona para que vocês tenham mais condições de fazer a atividade que eu já falei para vocês na aula, que é o quê? Montar um Luzona. Mas esse Luzona deve ter uma relação com alguma coisa prática da vida de vocês. Deve ter uma representatividade para o grupo. E deve ter uma história. Vocês têm que escrever um texto. Pode ser um texto dissertativo, pode ser um poema, pode ser uma fábula. Então, o formato do texto é livre. Mas esse texto tem que estar relacionado ao Luzona. Certo? Então, isso vocês já estão sabendo da aula passada. O que a gente vai apresentar aqui agora é mais uma possibilidade dentro da construção da geometria sona. Certo? Que aí vai ampliar, o leque aí na criatividade de vocês para fazer o trabalho da atividade programada. Então, vamos lá. Demora um pouquinho de tempo, tá, gente? Para poder mudar o slide. Mudou, pronto. Então, retomando o que a gente viu na aula passada da geometria sona. Tendo uma caixa espelhada, nesse caso aqui, uma caixa espelhada não retangular, quantos fios a gente teria que utilizar na formação desse Luzona? Então, essa seria uma possível atividade. Se vocês observarem, se a gente iniciar daqui, por exemplo, daqui. Então, entendendo que, imaginando que isso aqui é uma caixa espelhada, lembram? E a gente vai entender que o nosso traço como um feixe de luz, então ele vai refletir, a gente pode refletir ou para cima ou para baixo, vamos escolher para baixo, Então ele vai refletir para cá, 45 graus com a caixa espelhada, então ele vai refletir para cá. Daqui, ele viria para cá. Daqui, para cá. E assim por diante. Fazendo esse processo, vocês vão observar que não vai, um fio só não vai ser suficiente. Vocês vão observar que serão necessários 2 fios para fazer o preenchimento dessa caixa espelhada, para construir esse Luzona. Certo? Até aí é o que a gente já tinha visto na aula passada. No entanto, tem um elemento novo, que é a possibilidade da gente inserir um mini espelho dentro da caixa espelhada. E qual é a função desse mini espelho? Com ele, a gente pode diminuir o número de fios necessários para desenhar o Luzona, para construir o Luzona. Mas com uma observação, a depender da caixa espelhada e a depender de onde você posiciona esse mini espelho, em vez de diminuir o número de fios, pode aumentar. Então, isso depende muito de uma análise, E qual que é o efeito desse mini espelho? Ele vai ter a mesma função da parede espelhada. Então, o que é que vai acontecer? Quando o feixe de luz bater aqui, que é o nosso traço, Quando ele bater aqui, ele vai refletir também. Ele não vai poder seguir. Certo? Então, começando daqui, se a gente escolhesse descer, ele viria para cá, Mas como tem aqui um mini espelho, então a gente não pode fazer isso. Essa sequência aqui não pode acontecer. Quando bater aqui, ele vai ter que refletir também. Certo? Então ele vai voltar. Ok? Então, esse é o efeito causado pela inserção de um mini espelho, certo? Seguindo,
inserção de mini espelhos, a gente pode chegar a a esse efeito. Esse Luzona é conhecido como o caçador e o cão. Então, observe que aqui tinha um mini espelho, aqui também. Então, por isso que na hora que você arredondou as bordas, eles não se encontraram, não cruzaram, né? Observe também que este Luzona é gerado por uma caixa espelhada correspondente a essa aqui, certo? E qual que é a mudança dessa para essa? Então, na verdade, essa caixa, ela tinha 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Depois que a gente faz o Luzona com esses 2 mini espelhos aqui, para ter esse efeito aqui, houve a inserção de pontos aqui, 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 aqui e 2 pontos maiores aqui. Essa inserção é de caráter assim, artístico, né? Para poder ter esse efeito visual aqui. Certo? Vamos lá. A caixa espelhada que gerou aquele Luzona do slide anterior, o caçador e o cão, é essa. Certo? Então, observem, ó, 1, 2, 3 linhas, 4 colunas, 2 espelhos, estrategicamente posicionados, para poder dar aquele efeito visual do cão. Verifique você mesmo observando que os mini espelhos são geradores dos laços que não se tocam, como eu já falei. Outro fato importante a ser observado é que o desenho do Luzona fora da caixa espelhada exige a atenção do desenhista, principalmente na construção dos detalhes curvos da figura. Então, a gente faz o Luzona na caixa espelhada e na hora que retira, a gente arredonda as bordas e acrescenta aquilo que a gente entende que vai deixar um efeito visual interessante na figura. Certo? Mas a gente pode também tentar fazer um Luzona sem a caixa espelhada. E aí, se a gente optar em fazer isso, aí o cuidado deve ser maior. Os mini espelhos têm importante função estética na construção do Sona. Por meio deles, efeitos artísticos diferenciados são ricamente alcançados, oferecendo ao desenhista múltiplas alternativas de produção. Como estimula a criatividade de todos nós, segue mais um Luzona construído em uma malha 3x4, 3 linhas e 4 colunas, ó, 3 linhas, 4 colunas, com auxílio de 3 mini espelhos. Observe que neste caso são utilizados 4 fios. Então, um mini espelho posicionado aqui, outro aqui, outro aqui. E o efeito visual, qual será? Esse aqui. Porque na hora que a gente vai arredondar aqui, 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 causa esse efeito, né? Então, eles não se encontram. Os fios não se encontram. É importante ressaltar que o Sona constitui uma ferramenta de comunicação da tradição. Isso é muito importante. Cada Luzona tem um significado, podendo simbolizar determinado fato histórico, conhecimento, mito, provérbio, jogo, animal, enigma, entre outros, né? Dentro naquele contexto cultural. Deste modo, o Sona desempenha um papel importante, um papel educativo. Há, por exemplo, uma interessante história representada pelo Luzona abaixo. Vamos conhecê-la. Esse Luzona é um Luzona da geometria Sona, ou seja, é um Luzona que faz parte da construção cultural, da tradição de povos como Coco, Luquezzi, Miganguela, certo? E desde as crianças até os mais velhos fazem esse tipo de construção, na areia, inclusive. E esses povos são povos da África, da região da Angola, da República Dominicana, certo? E povos relacionados a esses povos que eu já citei, que tem essa tradição de construção dessa geometria, que nós chamamos de geometria Sona. Então, a história Cocoe do início do mundo. Esse Luzona é um Luzona do povo Cocoe, certo? E relacionado a esse Luzona,
tem a história que está intimamente ligada às práticas culturais e às crenças desse povo. Então, eu vou ler aqui, tá? A história que é uma história do povo Kokwe. A figura no topo é Deus. À esquerda é o Sol. À direita é a Lua. E na parte inferior é o ser humano. Este Luzona representa o caminho para Deus. Um dia, o Sol foi visitar Deus. Deus deu a ele um galo, dizendo-lhe: leve o galo e volte ao amanhecer. Ao amanhecer, o galo cantou acordando o Sol. Quando o Sol foi até Deus, este então lhe disse: você não comeu o galo que eu te dei para o jantar. Você pode ficar com o galo, mas terá que voltar aqui todos os dias. É por isso que o Sol circunda a Terra e nasce todas as manhãs. A Lua também foi visitar Deus, e ela foi presenteada um galo. Ao amanhecer, o galo cantou acordando a Lua. No reencontro, Deus disse a ela: você não comeu o galo que eu te dei para o jantar. Você pode ficar com o galo, mas terá que voltar aqui a cada 28 dias. E é por isso que o ciclo da Lua é de 28 dias. O ser humano também foi visitar Deus. Ao chegar, Deus lhe presenteou com o galo. Após longa viagem, a fome do ser humano era imensa. Para saciá-la, comeu parte do galo no jantar. Na manhã seguinte, o sol já estava alto no céu quando o ser humano acordou. Ele comeu o resto do galo de modo apressado para logo ir reencontrar-se com Deus. Deus então lhe disse: eu não ouvi o galo cantar esta manhã. O ser humano respondeu com medo: eu estava com muita fome, por isso o comi. Está tudo bem, disse-lhe Deus. Porém, ouça, o sol e a lua estiveram aqui, mas nenhum deles matou o galo que lhes presenteei. É por isso que eles nunca vão morrer. Mas você matou o seu, por isso você será mortal. Mas em sua morte terá que retornar aqui. E assim acontece. Então, essa é a história da tradição do povo Kokwe relacionado a esse Luzona. Então, observem, né? Observem o caminho, né? O link que há entre o desenho e a história. Esse link vocês têm que também se preocupar em construir. Ok? Então, só retomando aqui, reforçando, a atividade é formar grupos de até 5 alunos, certo? De até 5 estudantes. De modo dialogado, os membros do grupo irão definir uma história ou fato que seja representativa e importante para o grupo. Após realizar esta primeira definição, o grupo irá projetar um Luzona para representar a história escolhida. Ou vocês também podem fazer o caminho inverso, né? Fazer o Luzona primeiro. Vocês podem fazer o Luzona primeiro e depois construir a história. Ou construir a história e depois fazer o Luzona. Só que tem que lembrar que deve haver um link entre os dois. E a história e o Luzona deve ter uma representatividade para o grupo, certo? A ideia é que, de modo criativo, cada grupo produza um Luzona e um texto de formato livre, pode ser poético, dissertativo, narrativo, etc., contemplando a história ou fato escolhido. A produção de cada grupo fará parte da exposição final do componente curricular Matemática e Espaço. Então, vocês vão num papel metro, enfim, branco de preferência, né? Vocês vão colocar lá o desenho da Luzona, no lado a história, do lado do Luzona, certo? E vão trazer na próxima aula, para eu ver, que daí esse material, essa obra de arte de vocês, vai ser exposta na nossa mostra, né? Que eu já expliquei para vocês, da mostra. Então, no final do nosso componente curricular, as nossas obras serão expostas e avaliadas. E para quem quiser se aprofundar sobre a geometria Sona, tem aqui a sugestão de um livro do professor Paulo Guedes,
Geometria Sona de Angola, Matemática de uma Tradição Africana. Está disponível no Moodle e está disponível também nesse link na internet. Certo? Dúvidas, escrevam para o meu e-mail ou então para o meu Facebook. Bom São João para todos. Boa atividade programada para vocês. Beijos.